Fala aí, gente, tranquilidade? Bom, hoje eu não vou poder estar com você aí mais tarde na aula de revisão, então eu deixei essa aula aqui gravada para que você faça uma excelente prova. Bom, assista essa aula até o final, porque vai ser muito importante para você fazer a sua prova. Ela é uma revisão, é bem sucinta, né? Daquilo que nós estudamos nesses 4 tópicos, foram tópicos bem intensos, estudamos bastante coisa. Então o que a gente vai fazer nessa revisão, nós vamos tornar isso mais sucinto, vamos estudar só os detalhes importantes da aula. Vou anotar umas formas, vou falar para você. Anota essa forma, pega um papelzinho, anota. Anota essas coisas aqui. Você vai lá e anota, fica atento, porque ela vai te ajudar bastante nessa prova, tá legal? Bom, hoje eu vou ter um imprevisto à noite, é a formatura do meu filho, não tem como eu faltar, por isso deixei para você essa revisão gravada, tá legal? E espero que você tenha aí todo sucesso, é o que eu espero para todos vocês. Bom, iniciar aqui a revisão, eu coloco assim de cara já o seguinte: exercício. Para medirmos a corrente elétrica, utilizamos o pontinho, pontinho. Pensa comigo agora aí, para que você não fique descansado, qual é o instrumento que você utiliza para medir a corrente elétrica. Lembrando que eu não quero que você me fale multímetro. Multímetro é um conjunto de instrumentos, né? O multímetro ele tem uma pancada de instrumentos. Quem mede a intensidade de corrente elétrica é o instrumento conhecido como amperímetro. Então, o amperímetro é utilizado para medição de corrente elétrica. Pergunta número 2. O amperímetro deve ser instalado de que forma para efetuarmos a medição da corrente elétrica do circuito? Não estamos falando aqui do alicate amperímetro, estamos tratando do amperímetro só, tá? Então, o amperímetro deve ser instalado de que forma para efetuarmos a medição de corrente elétrica no circuito? Bom, te dou um tempinho para você pensar e agora coloco a resposta. O amperímetro deve ser conectado em série. Então, amperímetro conectado em série, aí eu vou conseguir fazer aí a leitura da medição da corrente elétrica em um circuito. Questão número 1. Para medirmos a corrente elétrica, utilizamos o amperímetro. Questão número 2. O amperímetro deve ser instalado em série para efetuarmos a medição de corrente elétrica do circuito. Questão número 3. Que instrumento é utilizado para medir tensão elétrica? Qual é o instrumento que mede tensão elétrica? Já vimos que quem mede corrente elétrica é o amperímetro. Logo então, quem mede tensão elétrica vai ser o voltímetro. O voltímetro é o instrumento utilizado para a medição de tensão elétrica. De que forma esse instrumento deve ser conectado? Como eu devo conectar o voltímetro para a medição da tensão elétrica, melhor dizendo? A gente liga ele em paralelo. Voltímetro em paralelo, amperímetro é em série. Eis aí a questão número 3. Questão número 4. Que instrumento é utilizado para medir resistência elétrica? Questão número 4. Que instrumento é utilizado para medir resistência elétrica? Bom, o que vai medir a resistência elétrica é o ohmímetro. O ohmímetro é o instrumento que mede a resistência elétrica. De que forma deve ser conectado? Esse instrumento deve ser conectado em paralelo, observando uma coisa: não posso usar o ohmímetro com circuito energizado. Se você usar o ohmímetro com circuito energizado, camarada, babou, você vai queimar o teu ohmímetro. Então, não utilize o ohmímetro com circuito energizado, e o ohmímetro, as ponteiras devem ser colocadas em paralelo com o que deve ser medido, tá? O ohmímetro é utilizado para medir a resistência elétrica. Questão número 5. Que instrumento é utilizado para medir a potência elétrica? Questão número 5. Que instrumento é utilizado para medir potência elétrica? Bom, a potência elétrica ela é medida pelo vatímetro. O vatímetro é o instrumento que mede aí, que é utilizado para medir a potência elétrica. Que instrumento mede a capacitância? Agora vamos para a capacitância. Nós vimos aí nas últimas aulas nossas sobre os capacitores. Que instrumento eu vou utilizar para medir essa capacitância?
Bom, essa capacitância ela é medida a partir do capacímetro. Capacímetro é o instrumento que mede a capacitância. Questão número 7. Pelo filamento de uma lâmpada incandescente passaram 15 coulomb. Pelo filamento de uma lâmpada incandescente passaram 15 coulomb. Primeira coisa importante para você fazer aí é anotar as informações. Questão número 7. Quantidade de carga é igual a 15 coulomb. Lembrando que a quantidade de carga é a quantidade de elétrons que está passando pelo condutor. Quantidade de elétrons que passa pelo condutor, quantidade de carga, no caso aí 15 coulomb. Segunda informação importante, sabe-se que ela esteve ligada durante 30 segundos. Opa, eu tenho aí uma informação de tempo, que está me dizendo que ela esteve ligada durante 30 segundos. Então, eu tenho uma quantidade de carga que passou no filamento de uma lâmpada e essa lâmpada esteve ligada durante 30 segundos. Continuando lendo o texto, eu vejo o seguinte: determinar a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica. Algo importantíssimo nesse exercício é a gente fazer isso, anotar quantidade de carga 15 coulomb, T igual a 30 segundos e I igual a intensidade de corrente elétrica. Se eu tenho carga, se eu tenho tempo e quero saber a intensidade de corrente elétrica, necessito então de uma fórmula que é a fórmula conhecida como KIT. E que fórmula é essa de KIT? KIT é essa fórmula aqui, ó. Quando você pega aí o KIT, fazendo o seguinte, opa, essa fórmula relaciona a quantidade de carga com a intensidade de corrente com o tempo. Se eu quero aí a intensidade de corrente, o I vai ser igual ao que está no segundo andar dividido pelo tempo que está no primeiro andar. Então você vai ter que I é igual a Q dividido por T. E quem é o Q? Q é 15. E quem é o T? T é 30. Então eu tenho que a intensidade de corrente é 15 dividido por 30, resultado 0,5 amperes. Se você for na múltipla escolha e achar isso aqui, meio ampere, já marca logo x. Ah, não achei meio ampere, multiplica isso por 1000. E aí você vai passar isso para miliampere e vai dar 500 miliampere. Então, aceita-se aí duas respostas, meio ampere ou 500 miliampere. Essa aí é a questão número 1, bem tranquila. Primeiro ponto, anota as informações. Segundo ponto, procura a fórmula. Terceiro ponto, calcula aquilo que está sendo proposto pelo exercício utilizando a fórmula. É isso que nós fizemos aqui. Todo o exercício tem que seguir essa linha de pensamento. Anota as informações, procura a fórmula e faz aí o exercício, calcula o exercício. Exercício número 7 está encerrado. Partiu agora para o exercício número 8. Exercício número 8. Uma lâmpada ligada a um gerador solicita uma corrente de 0,4 ampere. Vou pegar o apagador e vou utilizar aqui para anotar as informações. Exercício número 8. Qualquer dúvida que você tenha, posta por favor no comentário para que eu te responda, que depois eu leio e te responderei. Questão número 8. Uma lâmpada ligada a um gerador solicita uma corrente de 0,4 ampere. Então eu tenho aqui, ó, questão número 8. Uma intensidade de corrente de 0,4 ampere. Então tá ela aí. Bom, anotei a informação que eu li. O cara falou intensidade de corrente de 0,4 ampere. Anota. Vamos voltar para o enunciado, que ele diz assim: sabendo que esteve ligada durante 8 horas. Opa, mais uma informação. Agora eu tenho um tempo de 8 horas. Então agora você tem um tempo de 8 horas. Anotei essa informação. E ele fala outra coisa, e que seu filamento tem uma resistência de 200 ohms. Então colocou aqui, ó, resistência igual a 200 ohms. Então, anotei aí 3 informações
a intensidade de corrente, que é 0,4, o tempo, que é 8 horas que a lâmpada ficou ligada, a lâmpada, né? E a resistência, que é 200 ohms. Aí agora vem as perguntas. Calcule a tensão que lhe foi aplicada. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos utilizar a fórmula do VRI. Fórmula do VRI. A gente vai fazer assim, peraí. Eu quero calcular a tensão aplicada. Tensão aplicada vai ser igual. Tensão está no segundo andar, resistência e corrente primeiro andar. Logo então é multiplicação. R vezes I, que vai ser igual a 200, que é o R, vezes o I, que é 0,4 amperes. Então eu vou ter uma tensão de 200 multiplicado por 0,4, 80 volts. Tá legal? Então tá aí, ó. Fechamos aí o exercício número 8. A tensão é igual a 80 volts. Exercício 8 encerrado. Anotamos as informações. I igual a 0,4, tempo é 8 amperes, resistência 200. Calculei a tensão. Proposta R vezes I, 200 vezes 0,4, que deu 80 volts. Lembrando que você pode perguntar assim, mas e o T? O T não usou para nada? O T não usou para nada. Ele estava na informação aí, mas não necessitou ser utilizado. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Você pode ter situações aí que você não vai usar para nada, né? O teu T. Algum dado que seja passado aí não será utilizado para nada. Tá legal? Bom, vamos para a questão número 9. Questão número 9. Que valor deverá ter um resistor para solicitar uma corrente de 0,5 amperes? Opa! Questão número 9, vou anotar aqui, ó. Opa, eu li uma coisa aí, ó. Corrente de 0,5 amperes. Poxa, leu a informação, o que você faz? Pega uma folha, pega uma caneta e anota. Opa, I é igual a 0,5. Agora volta para o enunciado e continua lendo. Ao ser ligado a uma fonte de 15 volts. Então você tem aí intensidade de corrente de 0,5 que vai ser ligado a uma fonte de 15 volts. Vamos anotar? Vai ser ligado a uma fonte de 15 volts. O interessante é que aí vem uma pergunta. A pergunta diz o seguinte pra gente. Espera aí. Olha, que valor deverá ter um resistor? Quer dizer, ele quer descobrir o valor do resistor. Esse resistor vai permitir a passagem de 0,5 amperes quando ele está ligado aí a uma fonte de 15 volts. Bom, se eu quero calcular a resistência, vou de novo nesse triângulo aqui. Agora eu quero R. R, V está no segundo andar e I está no primeiro andar. Então vai ser assim, R é igual a V dividido por I. Mas quem é o V? O V é 15 volts e o I é 0,5. Então, eu vou ter um R igual a 30 ohms. Eu tenho, então, uma resistência de 30 ohms. Lembrando que se eu quero calcular o R, é V dividido por I. V está em cima, dividido pelo I que está embaixo. E aí eu calculo, então, o exercício número 9 está concluído. É uma resistência de 30 ohms. Bom, verifica aí a 8. Verifica a 9, se ficou alguma dúvida, posta aí no comentário ou me passa um zap para poder tirar a sua dúvida, tá legal? Exercício 8 e 9 já se encerrou, vamos para o exercício número 10. Três resistores de 30, de 20 e de 10 ohms estão ligados em série e submetidos a uma fonte de 120 volts. Qual a corrente total consumida e a tensão sobre cada resistor. Então a gente tem aí três resistores ligados em série. Isso aí já está tratando daquele segundo tópico que nós falamos sobre associação de resistores. Associação em série, temos três resistores aí, um de 30, um de 20 e um de 10 que estão ligados em série. Vou limpar aqui.
Vou colocar aqui para gente as informações. Primeiro, vamos anotar devagar. Temos aí um resistor de 30. Vou botar aqui, ó, questão número 10. Um resistor de 30. Um outro resistor de 20. E um outro resistor de 10. Então tem lá, tu tem um resistor de 30, um resistor de 20, um resistor de 10. O exercício está dizendo que eles estão conectados em série. E está pedindo, e está dizendo que ele está colocando, foi ligado aí uma fonte, eles foram ligados numa fonte de 120 volts. Ok? Uma fonte de 120 volts. E quero saber a corrente total desse cara aí. Bom, para que eu saiba a corrente, eu vou utilizar a primeira lei de Ohms. Para eu saber a corrente, então, eu preciso primeiro calcular a resistência total desse circuito. Em um circuito série, a resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3. Em um circuito em série de resistores, a resistência total ou equivalente tem como é o resultado da soma de 3 resistores. No caso aí são 3 resistores, podia ser 4, 5, tá? Mas é igual a soma. Então eu botei assim, ó, o R total vai ser igual a 30 mais 20 mais 10, que vai me gerar aí um R total de 60 ohms. Quer dizer, eu aí somei os 3 resistores que estavam associados em série. E agora o que eu faço para calcular a corrente? Vou utilizar aquele triângulo de novo, daquele famoso quem vê ri, né? Vou lançar ele aqui, ó, V, R e I. Vou dizer para você que I é igual a V dividido por R. Quem é V? V é 120 volts, dividido por R, que é 60. 120 dividido por 60, 2 amperes. Então calculei aí a corrente. Corrente é a tensão dividido pela resistência. Estou usando a tensão total. Estou utilizando a resistência total, logo então vou saber a corrente total, no caso aí 2 amperes. Questão número 10 já está parcialmente resolvida, porque o cara fala para a gente assim, ó, qual a corrente total consumida? Depois ele pergunta, qual é a tensão sobre cada resistor? A gente tem que ter a seguinte visão para esse circuito aí, isso aí é mais enjoadinho, né? A corrente total é igual à corrente no primeiro, que é igual à corrente no segundo, que é igual à corrente no terceiro. Todas as correntes são iguais quando estamos falando de um circuito em série. Todas as correntes são iguais quando estamos falando de um circuito em série. Então eu tenho que o I total é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, e todos eles é igual a 2 amperes. Poxa, se eu tiver essa noção, eu consigo resolver facilmente o que ele está pedindo anteriormente aí. Ele fala assim, ó, qual é a tensão no resistor de 30 ohms? Qual é a tensão nesse cara aqui? Aí você vai utilizar essa fórmula aqui, ó. V é igual a R vezes I. V é igual a R vezes I. Mas qual é o R? Opa, eu quero de 30, então o R é o de 30. Vezes o I. O I é 2 amperes. Então eu vou ter 60 volts. A tensão no primeiro resistor, ela é de 60 volts. Ah, eu quero fazer agora o segundo. O que você vai fazer então? Opa, vou fazer agora o segundo. A tensão no segundo resistor, que é de 20, é igual a R vezes I. Ah, mas quem é o R? O R agora é 20. Ah, mas quem é o I? O I é o mesmo valor. O valor não se altera. 20 vezes 2, 40 volts é a queda de tensão no segundo resistor. Agora eu vou fazer do último. O último resistor vai ser igual a R igual a 10. Que vai dar um R de 10 multiplicado por um I de 2, resultado 20 volts. Quer dizer então que calculamos aí as quedas de tensão em cada um deles. O primeiro resistor gera uma queda de 60,
o segundo resistor gera uma queda de 40 e o terceiro resistor gera uma queda de 20. Se eu somar 60 mais 40 mais 20, eu encontro 120 volts, que é a tensão total. Isso que acontece no circuito série. Circuito série eu tenho a mesma corrente, de uma divisão daquela de tensão e um aumento da resistência. Esse aí, então, é o exercício número 10. Calculamos primeiro a resistência total, depois calculamos a corrente total e, por último, aí nós calculamos as quedas de tensão nos resistores. Lembrando que você vai fazer uma avaliação e agora nós estamos aí avaliando como está o teu conceito, né? Então, se tiver alguma dúvida, lança aí no comentário, tá legal? Vou mudar de questão. Questão número 11. Questão número 11 agora, deixa eu passar aqui para vocês. Questão número 11. Dois resistores de 30 e 60 ohms estão em paralelo. Então agora não é mais série. Agora o assunto é paralelo. Vou apagar aqui o quadro para que a gente faça aí a 11ª, que é uma questão de associação de resistores em paralelo. Então se você pegar aí, poxa, 11ª. Eu tenho aí o resistor R1, que é igual a 30. E tenho o resistor R2, que é igual a 60. Então nós temos aí, ó, anotei as duas informações, hein? A pergunta é: dois resistores de 30 e 60 estão em paralelo e submetidos a uma fonte de 120 volts. Então anotei aqui, ó, o R1 é 30 e o R2 é 60. Eles estão submetidos a uma fonte de tensão de 120 volts. Né? E aí vem as perguntas. As perguntas são: qual a corrente total consumida? E a corrente em cada resistor. Bom, primeiro eu tenho a corrente total consumida. Corrente total consumida. Ele quer saber isso aí. E segundo qual é a corrente no primeiro resistor. Qual é a corrente no segundo resistor. Quando você pega uma situação dessa aí, você tem que pensar assim: peraí, para eu saber a corrente total, eu preciso calcular a resistência total. Como é que seria isso? Opa, no paralelo, ela seria assim, ó: resistência total é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, no primeiro aí você vai ter isso aí: R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quem é o R1 vezes o R2? Vai ser esses caras aí de cima, ó. É um de 30 multiplicado por um de 60 dividido por um de 30 mais um de 60. 30 vezes 60 dá 1.800. Dividido por 90. 1.800 dividido por 90 é igual a 20. Então aí eu vou ter uma resistência total de 20. Lembrando que na associação paralela de resistores sempre vai acontecer uma diminuição da resistência. Repara, 20 é um valor inferior a esse cara aqui, concluindo aí que vai ter um valor que é sempre inferior à menor resistência. Bom, por que eu calculei isso aqui? Calculei isso para me usar aquele triângulo de novo, aquele famoso triângulo do VRI. Quem vê ri. E aí você faz aqui, ó: opa, agora eu quero o I total. Ah, mas quem é o I total? Vai ser o V total dividido pelo R total. Mas quem é o V total? O V total é 120. E quem é o R total? O R total é 20. Acabei de fazer agora. 20. 120 dividido por 20 vai dar 6 amperes de corrente
Isso daí é a corrente total desse circuito. Quer dizer, um resistor de 30, com um resistor de 60 ligados em paralelo a uma fonte de 120 vão permitir a passagem de 6 amperes no circuito. Lembrando que uma parte desses 6 amperes vai para esse, a outra parte desses 6 amperes vai para esse. Como é que eu vou saber a parte que vai para o de 30 e a parte que vai para o de 60? A mesma fórmula, I é igual a V sobre R. Lembrando que em um circuito paralelo a tensão é a mesma em qualquer ponto. Em um circuito paralelo a tensão é a mesma em qualquer ponto. Em um circuito paralelo a tensão é a mesma em qualquer ponto. Então eu tenho 120 no primeiro resistor, 120 no segundo resistor. Logo então eu vou ter então 120 dividido por 30. 120 dividido por 30 vai dar 4 amperes. E também tenho 120 dividido por 60, que vai me dar 2 amperes. Quer dizer, nesse resistor aqui passa 2 amperes. Nesse resistor passa 4 amperes. 4 mais 2 vai dar os 6 amperes, que é o total que sai da fonte. Da fonte sai 6, 4 vai para um resistor, 2 vai para outro resistor. Anota então duas informações importantes. Duas informações importantes para você anotar. A primeira, em um circuito série de resistores, existe um aumento da resistência. A corrente é a mesma em qualquer ponto. Existe uma divisão de tensão. O circuito série de resistores é um circuito divisor de tensão. Série isso. Agora informações sobre o paralelo. Pausa e escreve. Paralelo. Diminuição da resistência. Paralelo. Mesma tensão em qualquer ponto. Paralelo. Divisor de corrente. Ok? Duas informações importantes aí. Vamos para a questão número 12. Questão número 12. Qual é a resistência equivalente de um resistor de 2 ohms em série com outros 2 resistores em paralelo de 3 e 5 ohms, respectivamente? Então agora estamos falando de uma associação. Estamos falando de uma associação mista, que é a questão número 12. Ah, por que é mista? Porque está misturado o série com o paralelo aí. Vou desenhar aqui. Os caras não estão me ajudando, cara. Deixa eu ver se eu... Quando você está falando disso, está dizendo assim, poxa, estamos falando de uma associação mista. Então, eu estou falando assim, ó, tem um série misturado com um paralelo. Tem um série misturado com um paralelo. A associação mista é isso. Então, você está falando assim, camarada, deixa eu melhorar aqui, deixa eu aumentar. Ó, bem devagar. Isso aqui é uma junção, né, dos que nós fizemos agora há pouco aí, né? Só que isso está dizendo para a gente o seguinte, olha, você tem aí um resistor de 2 que está em série com outros 2 resistores de 3 e de 5. Então, vou pegar aqui, ó, um resistor de 2 que está em série com um resistor de 3 e um resistor de 5 em paralelo. Esses caras estão em paralelo e esse está em série. Primeira coisa que você faz nesse tipo de exercício é resolve o paralelo. Ah, como é que eu resolvo o paralelo? O paralelo vai ser o seguinte, ó, o R total vai ser 3
vezes 5 dividido por 3 mais 5. 3 vezes 5 dá 15. 3 mais 5 dá 8. 3 vezes 5 dá 15. 3 mais 5 dá 8, né? Então, se você pegar aí, você vai encontrar, se eu pegar aqui a divisão, deixa eu dividir, 15 dividido por 8 vai dar 1, quase 2, né? Dá uma olhadinha aqui que eu vou ter uma certeza disso, hein? 15 dividido por 8. 1,875. Então, vou botar aqui, ó. 1,875 ohms. Tá ok? A gente está falando o seguinte com você aí. Estou dizendo com você assim, ó. Que esse resultado aqui, ó, de 2, ele virou isso, ó. Ó. 1,875 mais o que sobrou ali. Ah, vou trocar aqui. Vou botar 2 aqui para ficar bonitinho. 2 e aqui 1,875. A gente está falando assim, cara, esses dois aqui juntos geraram uma resistência de 1,875, que agora está em série com a de 2. Então o que você faz agora? Agora você vai somar 2 mais 1,875, que vai dar um resultado de 3,875 ohms. Então, a resistência total desses caras aí é 3,875 ohms. Essa é a resistência equivalente desse circuito misto. Juntei os dois paralelos que gerou 1,875. Esse 1,875 somado a 2 ohms ali vai me gerar aí 3,875 de resistência. Ok? Bom, fechamos essa parte. Vamos agora para o exercício número 13. Ó, vou até sair da frente. Se liga nesse aqui, hein? 3,875. Primeiro fiz esses dois, deu esse resultado. Ficou em série com um de 2. Cheguei a esse resultado aqui, associação mista de resistores. Exercício número 13. Para que serve um resistor? Exercício número 13. Para que serve um resistor? Então, vou colocar para você aqui. Para que serve um resistor? Para limitação da corrente. Todo resistor é utilizado aí para limitação da corrente. Para que serve o capacitor? Pergunta número 13. Um capacitor serve para armazenamento de carga elétrica. Então, um resistor limita a corrente, um capacitor armazena a carga elétrica. Exercício 14. Como é dissipado potência em um resistor? Potência em um resistor é dissipado na forma de calor. Então, a potência dissipada em um resistor é na forma de calor. O que é um termistor? Olha essa palavra, terme. Terme é uma palavra relacionada com temperatura, né? E estor, aquele final, logo vai me dizer isso, que é uma junção de duas palavras. Então, vai ser uma resistência, né, dependente da temperatura. Um termistor é uma resistência dependente da temperatura. Questão número 14. Como é dissipado potência em um resistor? Na forma de calor. Questão número 15. O que é um termistor? Que é uma resistência dependente da temperatura. Questão número 16. Como é formado um capacitor? O capacitor é formado por duas placas metálicas de metal, entre as quais é colocado um dielétrico, um isolante. Escrevi para você aí por duas placas metálicas e um dielétrico, que é o isolante. É assim que é formado um capacitor. Duas placas de metais e um dielétrico é o capacitor. Defina resistividade. Resistividade é a resistência específica de um material. Mandei para você aí, ó. É a resistência específica do material. Falou em resistividade, falou na resistência do material. Estou dizendo para você o seguinte:
O cobre tem uma resistência, o alumínio tem outra, a prata tem outra, quer dizer, é a resistência específica do material. Recapitulando, 16ª questão, um capacitor é formado por duas placas metálicas e um dielétrico. 17ª, a resistividade é a resistência específica do material. 18ª questão, defina as leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff diz que a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. Primeira lei, a soma algébrica das correntes em um nó é igual a zero. E também posso escrever a soma das correntes que saem de um nó é igual à soma das correntes que chegam neste nó. E a segunda lei nos diz que a soma algébrica das tensões em uma malha qualquer é igual a zero. A soma algébrica das tensões em uma malha qualquer é igual a zero. 18ª questão. E desta forma nós encerramos a nossa revisão. Mais uma vez eu te digo, tenha sucesso, boa prova. Qualquer coisa, cara, pode mandar zap, fazer um comentário, tá legal? Desculpa os imprevistos que aconteceram. Um abraço em todos aí, tenham sucesso e até mais. Fui!